A primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões chegou ao fim ontem e agora a competição só volta no dia 3 de outubro com a segunda rodada. Portanto, hoje a UEFA divulgou como ficou a seleção dos melhores dessa primeira semana de Champions, onde o Red Bull Salzburg é o time com mais representantes. Os 11 que formam a seleção são os seguintes: o goleiro Ivan Provedel da Lazio, Terzic do Salzburg, Pavlovic também do Salzburg e Hakimi do Paris Saint-Germain formam o trio da zaga. No meio temos Odegaard do Arsenal, Casemiro do United e Mendes do Real Sociedad. Mais avançado na direita temos TT do Galatasaray e na esquerda Galeno do Porto. O ataque é formado pela dupla João Félix do Barcelona e Simic do Red Bull Salzburg. Meus amigos, o Salzburg foi lá na casa do Benfica, venceu por 2-0 e conseguiu aí engatar 3 jogadores na seleção da semana na Liga dos Campeões. Quero saber o que é que você achou desses 11 que a UEFA escolheu aí pra seleção. Tem alguém que você acha que merecia estar aqui? E também comenta se tiver alguém que você acha que não merecia estar nessa seleção dos melhores, tá bom? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e nele eu vou te contar bastante coisa interessante. A FIFA atualizou o ranking de seleções, vou te falar sobre Bruno Mendes e a novela pela renovação de contrato com a equipe do Corinthians, vou contar também sobre Ole Gunnar Solskjaer, que falou sobre a contratação de Cristiano Ronaldo na época que ele estava lá no United, bora falar sobre Ivan Perisic lesionado, De Gea livre no mercado, vou te contar tudo isso e muito mais, então, sem mais enrolações, solta a intro! A FIFA divulgou hoje a nova atualização do seu ranking de seleções, onde a seleção brasileira permanece na terceira colocação. Lembrando que na data FIFA de setembro, Brasil jogou 2 partidas, onde goleou a Bolívia por 5-1 e venceu o Peru por 1-0. Com essas 2 vitórias, o Brasil fica agora apenas a 3 pontos da França, que é a segunda colocada. Já a líder Argentina ampliou sua vantagem para os franceses. O resto do top 10 é formado por Inglaterra em 4º lugar, Bélgica em 5º, Croácia em 6º, Holanda em 7º, Portugal subiu para a 8ª colocação, Itália caiu para 9º e a Espanha se manteve em 10º lugar. Então no top 10, basicamente a grande maioria das seleções manteve aí a sua colocação. A única alteração de verdade foi aí Portugal subindo para a 8ª colocação, né? E a Itália caindo para 9º lugar. Só que agora também o Brasil, se continuar nessa pegada, né, pode ser que passe a França numa próxima divulgação do ranking. Como eu falei pra vocês, entre Brasil e França a diferença é de apenas 3 pontos, tá? O meia Nenê de 42 anos ainda não deve se aposentar ao fim da temporada. Inclusive o Juventude já iniciou as conversas para uma possível renovação de contrato. Ele até cogitava se aposentar em dezembro, mas acabou se surpreendendo com seu desempenho até agora, onde jogou 23 jogos pelo clube, marcando 7 gols e dando 4 assistências. Em entrevista para a TV Papo, ele falou o seguinte: se eu continuar desse jeito, eu não sei se vou conseguir parar não, mas vamos deixar essa resposta mais pra frente. Meus amigos, o Nenê realmente está surpreendendo, né, com 42 anos, mostrando que ainda está em altíssimo nível, porque como ele mesmo falou na entrevista, ele se cuida sempre, né, sempre se cuidou muito bem, da parte física, da parte emocional, da parte extracampo, então por isso que ele consegue ainda atuar tão bem, mesmo com 42 anos. Eu acredito que ele vai manter aí essa pegada até o fim da temporada e provavelmente deve jogar mais um ano, tá bom? Corinthians ainda vive um impasse em relação à renovação de contrato de Bruno Mendes. Lembrando que em junho, Duílio Monteiro Alves falou que Bruno Mendes havia prometido que não jogaria por outro clube brasileiro e renovaria contrato com o Timão caso não acertasse com nenhum time europeu na última janela. Como a janela de transferências agora está fechada, havia uma expectativa de um avanço nas conversas, porém elas seguem estacionadas. Inclusive o staff de jogador não demonstra pressa em resolver isso. Lembrando a vocês que o uruguaio interessa a outros times do Brasil, como por exemplo Internacional e Flamengo, e ele já está livre para assinar um pré-contrato. Pessoas próximas aí de Bruno Mendes, né, informam que ele não está muito feliz em relação a como ele vem sendo utilizado pelo Vanderlei Luxemburgo, mais escalado como lateral do que na sua posição de origem, que é zagueiro, tá? Por isso que ele ainda está com o pé atrás em relação a renovar contrato com a equipe do Corinthians. Como eu falei pra vocês, né, Flamengo, Internacional e outras equipes estão de olho nele e o Corinthians vai ter trabalho para renovar contrato, hein? Por enquanto, as conversas estão aí paradas e o staff do jogador não tem pressa para resolver.
Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui tem vídeos novos todos os dias pra sempre te deixar muito bem antenado em relação ao mundo do futebol. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais, junto também com o link dos outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Te convido a conhecer o conteúdo e se você gostar, eu te convido a se inscrever. Muitos consideram o retorno de Cristiano Ronaldo ao Manchester United um grande erro para ambas as partes. E agora quem falou um pouco sobre o assunto foi o ex-técnico do clube Ole Gunnar Solskjaer, que inclusive foi um dos responsáveis pelo retorno do português. Em entrevista ao jornal The Athletic, ele falou o seguinte: foi uma decisão muito difícil de recusar e senti que tínhamos que tomá-la, mas acabou sendo um erro. Pareceu tão certo quando ele assinou e os torcedores sentiram isso naquele jogo contra o Newcastle, quando o Old Trafford estava pulsando depois que Ronaldo marcou 2 vezes na vitória por 4-1. Ele ainda era um dos melhores artilheiros do mundo, parecia muito forte. Quando você tem um grupo, você precisa que todos sigam na mesma direção. Quando as coisas não davam certo, você poderia ver certos jogadores e egos aparecendo. Essa última parte que ele fala aí, certos jogadores e egos aparecendo quando as coisas não davam certo, me lembrou aquela entrevista do ex-auxiliar do United, né, que também comentou da segunda passagem do Cristiano, que falou que o Cristiano estava em outra sintonia, que todo jogo ele estava super dedicado, ele encarava a partida como final, queria ganhar e tudo mais, e alguns outros jogadores não estavam no mesmo ritmo e não gostavam aí de como o Cristiano Ronaldo estava, né, colocando todo aquele gás, colocando toda aquela importância. E aí apareceram os egos. Cristiano Ronaldo acabou não se dando bem com todo mundo do elenco, não se deu muito bem também com o técnico Erik ten Hag, e a segunda passagem dele lá não foi boa, né? Agora ele tá lá na Arábia, feliz da vida, marcando gol pelo Al Nassr. Tottenham ganhou um belo problema para esse começo de temporada e ele se chama Ivan Perisic. Ontem o time anunciou nas redes sociais que o croata sofreu uma grave lesão no ligamento do joelho durante o treinamento e agora vai ter que passar por uma cirurgia nos próximos dias. A previsão é que ele fique parado entre 5 a 6 meses, então a sua participação pela Croácia na Eurocopa do ano que vem não está ameaçada. Nessa atual temporada ele jogou 6 partidas pelos Spurs, onde deu 2 assistências. David De Gea, que foi eleito o melhor goleiro da última edição da Premier League, ainda está livre no mercado e nos próximos dias pode acabar retornando ao futebol espanhol. Segundo o portal Todo Fichajes, 2 times da La Liga já conversam com os representantes do jogador em busca de um acordo, e eles seriam Real Betis e Valência. De Gea ainda segue à espera de algum gigante europeu e alguns torcedores do United já começaram a pedir o seu retorno nas redes sociais após as más atuações do goleiro André Onana. Meus amigos, o começo aí do André Onana lá no United não tá sendo como a torcida pensava, como o Erik ten Hag pensava também, tá? Até agora foram 5 partidas pela Premier League, onde ele tomou um total de 10 gols, uma média de 2 gols por jogo, e lá na Liga dos Campeões foi apenas uma partida levando 4 gols. Ou seja, os números totais, né, somando as competições, são 6 jogos com 14 gols sofridos. Tem gente nas redes sociais, sim, pedindo pro United recontratar o De Gea, já que ele tá livre no mercado ainda, e querendo que ele volte ao clube. Mas vale a pena lembrar que não tem conversa nenhuma do Manchester para contratar o De Gea, tá? São alguns torcedores pedindo. O United continua confiando no André Onana e não tem conversa nenhuma com o goleiro espanhol. Você acha aí que o United fez errado em liberar o De Gea gratuito na última janela e gastar 55 milhões no André Onana ou não? Lembrando que ainda é muito cedo para fazer qualquer julgamento, tá? Ele acabou de chegar na Premier League, ainda tá se acostumando, pode ser que demore um pouco para adaptação, mas realmente esse começo não é nada bom, né? Inclusive ontem no jogo da Liga dos Campeões, ele sofreu aí um frango e a galera caiu mais ainda em cima do Onana, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto, valeu, até o próximo e falou! It's gonna be a long night.